Olá. Existe corrupção no meio espírita? É uma pergunta bem complicada, ainda mais nos tempos presentes, né? Da tal regeneração planetária, modificação planetária, transição planetária, dê o nome que for. Muitas pessoas elas não têm uma real noção do que significa a corrupção. Acham que corrupção é você dar dinheiro para outro de forma ilícita. Acham que corrupção se restringe a apenas esse pensamento, e esse pensamento quase sempre voltado à política. Bom, no primeiro momento, a gente precisa informar que corrupção não se atém somente a essa questão monetária. E também não se localiza apenas na seção política da sociedade. Bom, o ser humano é um ser político, né? A política dentro de uma família, dentro de uma relação profissional, entre pessoas, né? O ser humano é um ser político. Isso é um fato que precisa ser cada vez mais comentado. E independe de bandeiras e cores, né? De ordem filosófica, de ordem por grupamentos que se dizem políticos, né? O que eu estou fazendo aqui, e você que está assistindo, estamos fazendo uma política. Jesus ele era extremamente político e politizador, como a doutrina espírita deveria ser. E a corrupção, o que ela tem a ver com isso? Muito. Cada vez mais se percebe, ou melhor, cada vez mais está às claras a corrupção dentro do meio político. A corrupção dentro do meio espírita, melhor dizendo, né? Dentro do meio político já tá mais do que espanado, sabe? Não precisa nem ver os telejornais para saber o que acontece de ruim. Mas quando eu falo que existe corrupção no meio espírita, como isso se dá? Através da distorção dos princípios básicos do espiritismo. A distorção de valores morais do Cristo, aonde o achismo ele pode imperar, aonde o meu vale e o seu não vale. Isso é corrupção. Anular o confrade, outro confrade. Não, eu não vou acessar as obras de fulano de tal porque elas não me agradam. Isso é corrupção. É corrupção você ser detrator de uma outra pessoa. Quando eu falo detrator, né, a expressão detrator, eu não estou falando de apontar os erros, né, de falar assim, olha, ele está agindo antidoutrinariamente. Eu falo de calúnia mesmo. Mentiras, ou como a expressão mais atual é fake news. Isso é corrupção. Corrupção é passar pano pros erros, pros equívocos de uma outra pessoa. Não, mas a gente não pode falar isso ou aquilo de Emmanuel, porque ele foi mentor do Chico. O Chico nunca falhou. O Chico não é perfeito. Nem Emmanuel. Uma análise mais acurada, a gente encontra erros sim na, na fala, no pensamento individual de Chico Xavier, né? De Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. E isso pode ser trabalhado com muita naturalidade porque eles não são perfeitos. Só valida a posição
deles como servos do Cristo, que embora tenham muito boa vontade, não são perfeitos. Nem Allan Kardec. Então, corrupção, ela tem uma compreensão muito ampla. As pessoas falam assim, não, mas... E de certa forma é uma verdade, né? A doutrina espírita é perfeita, já os espíritas, nem tanto. A doutrina espírita ela é para ser dinâmica, não alienante, não fechada, não isenta de erros, mas ela deve estar sempre sob a lupa da razão, da análise, da comparação. Outro dia eu vi uma fala, só os livros, abre aspas, né? Só os livros psicografados pelo Chico Xavier prestam. E foi falado isso, né, com bastante arrogância. E quem falou isso, obviamente, não conhece outras obras psicografadas para comparar e não sabe que, com muita naturalidade, se encontram alguns equívocos na obra de André Luiz, na obra de Chico, na obra dessas obras que o nosso grande Chico Xavier psicografou. E o erro pode ser a origem do próprio Chico, de não ter compreendido direito, da entidade comunicante, né? Que não, tem, não é onisciente, não sabe de tudo. Mas a corrupção está no ato dele depreciar outras obras que ele conhece e que não conhece, né? E dizer que ele está certo e os outros estão errados por discordarem dele. É um exemplo simples. Corrupção também está em você apresentar, fornecer atalhos para o desenvolvimento mediúnico. Corrupção é você dizer que aquela entidade é melhor que a outra porque você concorda com ela. Corrupção é você justificar o uso indevido de recursos financeiros. Para onde vai o dinheiro daquele livro? Por exemplo. Por exemplo. Isso tudo é corrupção. E muito mais. Sabe? Então, o episódio de hoje ele é para trazer um pouquinho dessa reflexão, sabe? Porque é necessário. É corrupção você usar a tribuna espírita, né, para falar de A ou B, porque você tem interesse pessoal na ascensão ou na derrocada social daquela pessoa. E eu já vi na tribuna. Bom, então é isso aí. Eu acho que isso vale a pena você que está assistindo colocar no YouTube quais são as suas impressões sobre a corrupção no movimento espírita. Coloque, pode contribuir para as reflexões de alguém. E vamos lembrar, né? Jesus, ele não combateu é, os, é, as prostitutas, ele não combateu o pessoal LGBTQIA+, ele não combateu os pobres, ele combateu os hipócritas vinculados à religião e ao poder temporal. Pensa nisso.